Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Muito bom dia, muito bom dia. No momento, domingo 11 de 2025, domingo 11 de maio de 2025, 8h02. Eu quero manifestar
o meu amor, o meu eterno amor, a todas as madres, a todo o ventre, a toda a procriação da humanidade, a você, mulher única, única mulher, descendente, progenitora, criadora da vida, mulher sábia, mulher com o dom da vida, da procriação, o dom inigualável, o dom estabelecido ao amor eterno, ao carinho eterno, a toda a certeza de que você tem o principal dom da vida. Gratidão, muito obrigado por manifestar as nossas existências. Se estamos aqui, devemos a vocês, madre, mulher, feminina, maravilhosa madre, procriadora, genitora. Amo-te, te agradeço pelo dom da vida. Gratidão a todas as madres. Gratidão. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Estamos vivenciando, neste domingo 11 de maio de 2025, a repetição de todos os fatos que antecederam a todas as guerras mundiais. Tudo se faz novo, mas os fatos são os mesmos. Então nós estamos num levante mundial, onde existem aqueles que não concordam com as determinações do bem comum, aqueles que se projetam as suas ambições e que muitos parecem inocentes, quando em realidade são os que mantêm esta opressão e imoralidade em todo o planeta. Estes indivíduos que querem estabelecer opressores imorais, predadores, pela força, por sua ostentação, em conflito armado, a querer exterminar a existência da raça humana. Estes indivíduos estão todos expostos, toda a Europa, num grande roubo que começou na Primeira Guerra Mundial, no segundo roubo que começou na Segunda Guerra Mundial e agora neste terceiro roubo da Terceira Guerra Mundial atômica, nuclear. São os mesmos
na sua ambição de determinar responsabilidades, quando você estabelece um relacionamento em que os dois já têm uma história, herdam toda a sua prole, você, solteiro, sem filhos, casa com uma mulher que tem já famílias, proles, que tem vários filhos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do oitavo, do nono matrimônio, no 10º, em que você herda todos estes relacionamentos desta mulher que ela teve toda esta prole, e você se submete a todos estes genomas desta prole, desta mulher. Então você, solteiro, faça uma família e determine, através de conhecer, você deve conhecer o seu genitor, sua genitora. Vocês devem se conhecer, saber quem é o macho, todas as suas posições físicas, de saúde e também de seu comportamento genitor do passado, conhecendo os seus produtos de herança genitora, psicológicos, doenças, conhecer o que você está levando para a sua gestação da sua prole, da sua descendência. Você vai criar um ser com todas as características dos genitores que criaram a sua companheira e que criaram o seu companheiro. Então vocês devem se conhecer, saber quem são vocês, para que o resultado seja próspero, seja de vários fatores a demonstrar através da sua educação, das suas informações genéticas e também das suas formas de outorgar a sua prole, a seus filhos, um conhecimento de atitudes prósperas e não fatos e atos de medidas opressivas e imorais. Faça com que a sua prole tenha conhecimento, seja a procriar o benefício da humanidade. Então, estes elementos, que são os mesmos,
estão projetando a Terceira Guerra Mundial. São todos combatentes de várias guerras de 100 anos, de várias guerras de feudos, de reis, de várias guerras, todos guerreando, todos projetando o ápice, o conhecimento máximo que eles têm e que todos aguardam a que este fenômeno mundial no planeta ocorra. Até então, temos 3 guerras, a primeira, a segunda e a terceira. A guerra atômica nuclear. Fora as outras guerras, porque o planeta sempre esteve guerreando devido à procriação das proles familiares destes indivíduos, que trazem no seu genoma este comportamento opressor, imoral, a querer desequilibrar o planeta. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, árbitro na função arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Entendam, nós estamos com a função corregedor geral na investigação do reduto, do clube, da ONU, funcionários públicos, intencionados à prática de se perpetuar como ditadores, como reis que não são, porque não têm árvore genética. Entendam, estes predadores, filhos da puta, se reuniram na ONU, e estabeleceram um conselho permanente, onde quem determina são os piores fascínoras, ditadores, exterminadores da raça humana, em que eles colocaram o conhecimento de suas medidas opressivas e morais a querer estabelecer o equilíbrio entre eles e chegaram a um único conhecimento. Quem detém a sabedoria prevalece e quem não detém sabedoria sucumbe. Então, nós temos este fato, ato e circunstância. Olhemos para o Brasil, para a América Latina, onde encontramos um filho da puta, conhecido como Moacir, porque ele assumiu o óbito do Luiz Inácio Lula da Silva. São vários Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez magros, outras vezes alto, outras vezes com o pé grande, outras vezes com os olhos claros, outras vezes com características físicas da sua carapuça, dessa cara de filha da puta, a querer enganar o povo com a sua cambada de ladrões, de funcionários públicos,
ladrões filhos da puta, a querer impor, com medidas opressivas e imorais, o domínio de uma população de 270 milhões de brasileiros. Você dirá, são 217? Não. O IBGE não tem a contabilidade. É tudo falido. É tudo manipulado. A Dataprev, que já tinha acabado de nunca mais existir, colocar a inteligência artificial para funcionar, eles restabeleceram de novo esse covil administrativo a seduzir funcionários públicos, porque eles vão no cargo, eles não vão nas pessoas, porque eles não querem nem saber se o sujeito ele é bem nascido, ele tem costumes verdadeiros. Não, porque ele é seduzido. Ele é seduzido por uma máquina, Dataprev, que todo mês vai colocando dinheiro extra e que aí vem os detentores desta máquina e lhe falam: oi, você recebeu o dinheiro? Então você tem que proceder conforme nós determinamos. E ele, funcionário público, que é bem intencionado, benfeitor, figura imaculada na sociedade, detém um feudo administrativo como funcionário público. Ele é o que toma conta da repartição. Ele é o todo-poderoso. Quando ele falece, o filho assume. Dentro desse feudo político, administrativo, de eterno. E isto vem se projetando há décadas. Desde a época do traficante de cocaína, Neves, aquele baixinho filha da puta, traficante de pó, conjuntamente com o seu desafeto à época, também traficante de cocaína, Délio Jardim de Matos, da aeronáutica. Os dois saíram na porrada e falaram: se o Neves assume, ele manda me matar e eu vou perder de traficar a cocaína para o planeta. Então, mandou matar o Neves. Encheu ele de buraco na barriga. Entenderam? Tô sendo claro. E de lá pra cá é um feudo contra outro feudo. São vários. Abriu o leque para o sistema mundial, onde todos os traficantes mundiais, os yaguns, se estabeleceram a tomar posse dos consumidores de drogas. Mas para tomar posse dos consumidores de drogas, se fez necessário tomar posse de onde eles se localizam. São continentes. Continente americano, continente sul-americano, centro-americano, Ásia, África, Europa e a puta que o pariu. Então, a lei do terrorismo é para caracterizar que todo filho da puta que quer se estabelecer a traficar começa como vapor, como consumidor, e dali ele vai prosperando para o seu feudo se tornar líder. E se ele não pensa assim, ele é morto, descartado, porque a intenção é o terror,
é o domínio do território. Então você jurista, você que estuda as leis, seu filho da puta, ignorante, acorda pra vida. Nós estamos tratando com terroristas. Quando o chefe da boca fala, quero ver todo mundo de rifle, tem balas aí, se sirvam à vontade, vamos combater. Ninguém se nega. Ninguém. Todo mundo está pronto ou morre. Então, nós estamos falando de um terrorismo mundial caracterizado como o pior opressor, o pior patrão, a pior formatação de sobrevivência da humanidade, que ele vende prostituição, que ele vende narcóticos para uma única finalidade: dominar o país, dominar o governo. Então você, juiz de merda, funcionário público, togado, vai pra puta que te pariu. Tu estudou pra limpar a bunda, seu filho da puta. Você não estudou para ter o conhecimento, você é um aplicador da lei. Lei que você ajudou a formatar para benefício desses opressores, filhos da puta, terroristas, e que são pagos para isso. Não servem para porra nenhuma. Só para se justificar. Eu simplesmente opero a lei. A lei está aí, foi feita pelo Congresso. Que Congresso? Só tem analfabeto. Quanto mais analfabeto, melhor. Porque eles elaboram as leis. Vem com elas prontas. Dos elaboradores, operadores das leis, a colocar elas em vigência através de partidos políticos, feudos de traficantes terroristas. São todos filhas da puta. E que a sua intenção é aniquilar com a humanidade. É jogar as bombas atômicas. Você acha que eles vão jogar bombas atômicas? Na Europa, na Ásia, na Ucrânia? Eles querem jogar as bombas atômicas na América do Norte, na América do Sul, na América Central, onde todo mundo está em diáspora. O povo sem revólver, sem metralhadora, sem balas, sem dinheiro, oprimido, opressivo. Foge, sai de um país para outro, a pé, para sobreviver a estes filhos da puta, quando seria muito mais fácil o povo se juntar, ir nos palácios de governo e pegar esses filhos da puta pelo cu, pelo rabo e pendurá-los em praça pública, sendo esfolados, cortados, para que sirvam de exemplo e entrem na história. Você dirá, mas isso é primitivo? Sim, sempre foi. A crueldade é para mostrar que todo filho da puta, funcionário público, que queira destruir a humanidade,
merece esse resultado. Porque você tem olhos e você só crê quando você enxerga. Seu filho da puta, que não quer que seus filhos tenham conhecimento, sabedoria, não fazem nada pelos filhos. Chega e fala, não, esse aí é um maconheiro, não, essa aí é uma puta, não vou gastar dinheiro em faculdade com eles. Eles vão pra faculdade pra fumar, pra dar o rabo, pra fazer um monte de merda. Vocês são os filhos da puta! Hipócritas! Fornicadores de merda! Então a humanidade está a um passo à destruição do planeta. Então esse filho da puta, Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e a sua prole, ouviram, filhos do Lula, filhos da puta? Vocês são a prole dele. Então todos vocês estão selados com a marca de Caim, seus filhos da puta, onde botaram a máfia de um imperador, Constantino, que falou, tô fudido, não vai ser pela opressão de medidas opressivas e imorais, de matar um, matar outro, temos que evoluir. E se fez o arauto do Deus Todo-Poderoso e manipulou até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. E vieram seus contraditórios. E estes contraditórios operaram da mesma forma, querendo dominar, querendo ser arautos do conhecimento que eles têm através da leitura e não da prática, porque não praticam o que eles proclamam, são os filhos da puta, hipócritas, que usam a fragilidade do ser humano para medidas opressivas e imorais. É uma Sodoma e Gomorra, este planeta. É um puteiro. E eles vão jogar as bombas nucleares. Aí eu pergunto a você, povo da República Federativa do Brasil, de 17 países que fabricam, porque plantam o cânhamo, plantam a coca, plantam a papoula. E que você diz, como é que eles conseguem plantar com tanta tecnologia de satélite? Você nunca se perguntou? Você é tão ingênuo que fica vendo televisão falando de bonequinhos, de comidinhas, quando estamos numa guerra nuclear, em que um rouba o outro, todos se juntam a roubar, o Putin tá puto, porque ele é mafioso, ele nunca mentiu. Aí apareceu o Moacir, travestido de Luiz Inácio Lula da Silva, a se queixar do Trump. E o Putin olhou para a cara dele como dizendo, você, Moacir Lula, tá fudido.
Você vai pra vala, você é meu ás na manga. Você e o Maduro, filha da puta! Os dois estão acautelados. E também todos vocês do GovBR, senadores, deputados, de partidos políticos, vocês das autarquias, das polícias, federal, civil, militar, bombeiro e a puta que o pariu. Vocês são um só. Vai afrontar o quê? Seus filhos da puta! Quando vocês, entre vocês, se roubam. Cheiradores de merda! Todos identificados, seus filhos da puta! E querem submeter as nossas crianças a serem estupradas! Bebês! Bebês! Bebem o sangue delas! Se injetam! Vocês são opressores animais! Filhos da puta! Que colocam aí um tal de Didi, um crioulo filha da puta, a estuprar, a matar, e que não dão publicidade na televisão? Seus filhos da puta! A humanidade não é isso. Eu conheço centenas de bilhões de seres humanos que têm amor. A madre. Há uma mulher genitora com um dom divino, procriação. E estamos todos a aguardar o valente produto da gestação a liderar, a ser o super-homem, com um olhar fulminante de amor, modificar toda a humanidade. Mas vocês, opressores, mentirosos, degenerados, não querem que ele venha, pois ele já existe, já está aqui. Porque somos todos nós, seus filhos da puta. Todos nós, imperfeitos, temos a condição de dizer: queremos um mundo para viver em harmonia e não para ser destruído por vocês, 4 gatos pingados, filhos da puta! Tô sendo claro! Então você, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com toda essa cambada, mas eu respeito aquele que diz: eu sou ladrão. O outro que diz: eu sou traficante. O outro que diz: eu sou o capeta. Eu sou o líder da potestade de Satanás na terra. Que é o Irã, o Ali Khamenei e sua cambada, que não é muçulmano porra nenhuma, que ele fala um idioma que não é o árabe, e que para ele ler o Alcorão, ele tem que saber ler o Alcorão em árabe. E que quer exterminar com a Arábia, quer exterminar com o mundo árabe, quer exterminar com toda a população do mundo. Esse filho da puta, charmuta, Ali Khamenei, e a puta que te pariu,
tua descendência. Todos já identificados. Não sobreviverá ninguém. Saiba, porque eu tenho certeza. É melhor acabar com essa merda o mais rápido possível, porque vamos agir imediatamente. Seus filhos da puta, não venham falar de democracia, estupradores, assassinos. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, porque quem me paga é a boa vontade de vocês. Eu estou trabalhando ad honorem, comprei esta briga. Não recebo de ninguém, só de vocês, através do meu Pix de sobrevivência. É meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Banco, plataforma, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu número de identificação. No Brasil, número único. 510 466 447 34. Banco, plataforma, Mercado Pago. Não tenho nada a temer, porque quem se mete acaba na vala, cheio de buraco. E todo mundo sabe. E quem sabe não se atreve a confessar, porque não sobrevive. Entenderam? Tô sendo claro. Viralizei isto. Todos vocês têm que proclamar, conjuntamente com o Exército, a Marinha Aeronáutica. Nós estamos tomando todos os redutos, bases militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ao combate destes terroristas. E você, jurista, operador da lei, vai me dizer que eles são assaltantes de bancos, que eles roubam um celular, que eles fazem um assalto, não são terroristas? Vai pra puta que te pariu! Eles trabalham porque tem alguém que compra, e quem compra é o terrorismo, seu filho da puta! Determinem 142 e vamos combater, porque ele sequestrou esse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu, ele e a prole dele. Estabeleceu que ele vai dominar. Já são mais de 300 bilhões em roubo. 200 malas lacradas, com símbolo diplomático, um avião de guerra de 232 lugares, sem tripulação, só com os pilotos, todos com passaporte diplomático, a traficar e a levar dinheiro roubado do povo brasileiro! Tá esperando o quê, porra? Esses merda da televisão
tarados, filha da puta! Traficantes! Terroristas! Todos com prontuário! Todos com pedigree! Foram treinados! Estão aí! Para impor a sua prole de merda! Finalizem isto! Fiquem com o Yahu Shahom Merushihaim. Ele falou: que queres, Oscar? Senhor, por favor, que todo aquele que pronunciar o teu nome seja atendido. Yahu Shahom Merushihaim. Yahu. Proteja todos nós. Meus amigos e minhas amigas, quem vos fala, Mestre Dinho, hoje dia 11 de maio do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Agora, na sequência, vamos assistir às matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano já enviou para o Mestre Dinho. As matérias são relevantes. Notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, dia 11 de maio do ano de 2025. A seguir, são as matérias. Gente, isso aqui é muito grave. Um militar de alta patente lá dos Estados Unidos, com ligações diretas com nomes fortes aqui do Brasil, fez uma denúncia que simplesmente virou tudo de cabeça para baixo, principalmente o Planalto. É isso mesmo, vocês vão entender. Porque envolve uma figura que vive ao lado do presidente Lula, que circula pelos corredores e não tem cargo público, mas age como se mandasse muito mais do que ele. Vocês sabem de quem estou falando, de Janja da Silva. Pois bem, segundo esse militar, a história entre ela e Lula não começou onde todos pensam, não. Começou bem antes, muito antes e com muitos segredos que envolve viagens, dinheiro público, influência política. E o mais sério, teria ferido diretamente a honra das Forças Armadas. Sim, teria ferido a honra das Forças Armadas. E mais, TV brasileira parou, uma morte pegou todo mundo de surpresa. E até a imprensa tradicional, que sempre defendeu o governo Lula, agora se rendeu e escancarou a vergonha que tá virando tudo isso. Será que Lula perdeu o senso do ridículo? Porque dessa vez ele passou de todos os limites. Só para vocês terem uma ideia que Lula passou de todos os limites, até mesmo um militar de alta patente que não costuma se pronunciar, se pronunciou e detonou com Lula. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler pro vídeo não ficar muito longo. Então já vou pedindo para você se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e deixar o seu like. E eu já vou começar com um vídeo que eu preparei para vocês de ninguém mais e ninguém menos, de Nicolas Ferreira, uma vitória. E logo depois, Hamilton Mourão, sim, Hamilton Mourão, que nunca se pronuncia sobre nada, detonou com Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Mais um militar revoltado com Lula. Mas antes, olhem o que disse Nicolas Ferreira para alegrar o seu coração. Fala pessoal, boa notícia a respeito do rombo, aí no INSS. O Guilherme Kilter e eu entramos na justiça e a justiça pediu 48 horas para o Lula prestar esclarecimentos e explicações. E a gente fez alguns pedidos e dentre deles estava para que a CONTAG, que foi responsável por maior quantidade de descontos indevidos, principalmente em 2023, mais de 400 milhões de roubo mesmo, ela foi excluída pela AGU e agora a justiça deu uma liminar procedente ao nosso pedido para que ela seja incluída, ou seja, uma vitória para que esses descontos indevidos sejam cortados de imediato. Afinal de contas, é um roubo descarado contra pensionistas e INSS. É claro que é uma vitória, um passo para aquilo que a gente quer, ainda falta muita gente ainda para ser ressarcido, na verdade todos, mas é um pequeno passo para uma vitória maior e não vamos desistir. Segundo Hamilton Mourão, todos nós sabíamos que Lula despreza o Ocidente
e se alia umbilicamente a ditaduras sanguinárias mundo afora. E detonou. Como é perigosa essa atitude do nosso presidente, reitero, comandante em chefe das Forças Armadas, reiterada nessa viagem despropositada, comprometendo o futuro do país, daqui por diante, passível de ser tomado como aliado de autócratas assassinos, inimigos da paz mundial, da liberdade dos povos e dos direitos humanos. Neste momento em que se desencadeia uma guerra comercial sem precedentes, o alinhamento geopolítico do Brasil com inimigos declarados do Ocidente, sem motivos que o justifiquem, a não ser a ideologia, é, para dizer o mínimo, uma temeridade. A conta dessa viagem a Moscou pode vir a ser uma surpresa mais salgada do que a causada por uma mera bravade terceiro-mundista. Virar as costas à vitória do Brasil, historicamente celebrada no dia 8 de maio, hoje, lá no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, para ir comemorar a da Rússia no dia 9, tomar por milicos os pracinhas, o povo em armas que defendeu a honra da nação, e não ter em conta os riscos desnecessários a que expõe o país com decisões, atos e pronunciamentos impensados, não são os piores esquecimentos do nosso presidente. Quando se posicionar ao lado da pleiade de ditadores na Praça Vermelha, o presidente com certeza terá esquecido de qual país ele representa. Aqui fica, como minhas últimas palavras, a minha homenagem a todos aqueles que combateram na Segunda Guerra Mundial, aqueles que com seu sangue regaram o solo italiano. 458 brasileiros lá tombaram e mais de 2.000 foram feridos em combate. Ficaram muito tempo esquecidos. Somente em 1960 foram transladados os corpos que tinham sido sepultados no cemitério de Pistoia e retornaram ao nosso país e estão hoje lá no monumento no Rio de Janeiro. Hoje, temos pouco mais de 50 daqueles 25.000 homens e mulheres ainda vivos. A eles, a nossa homenagem. Gente, realmente Lula está passando de todos os limites. Mas quem passou de todos os limites mesmo foi Janja da Silva, e sem cargo público, com o nosso dinheiro. E o que vai ser revelado agora vai deixar vocês chocados, gente. Para vocês terem uma ideia, segundo esse militar, está ferindo até mesmo as Forças Armadas. E você vai entender através desse vídeo. Só assista esse vídeo, gente, porque a cereja do bolo vem agora. E essa viagem da Janja não tem como a gente não... Janja foi na frente, e essa viagem da Janja não tem como a gente não estabelecer determinados paralelismos, né, com a própria performance ou o papel que tinha a amante ou a namorada que Lula tinha quando viajava ao exterior muitas e muitas vezes. E isso tem uma repercussão muito ruim para as Forças Armadas, eu te confesso, porque quando você tem um presidente da República, que tem a primeira-dama, que era a Marisa Letícia, que fica em casa e ele viaja com a namorada e pede para os militares não colocarem o nome no manifesto de embarque, você está forçando militares a faltar com a verdade, a ferirem até os seus códigos de ética, porque é uma ordem de que você não pode divulgar quem está naquela aeronave. E é mais ou menos isso, Pitoli, que começa a acontecer de novo. E existem, no bojo da Lava Jato, existem depoimentos falando do papel, da namorada do presidente Lula, levando malas e valores, alguns falam em diamantes, outros falam em depósitos feitos em Portugal. Existem inquéritos em Portugal abertos sobre corrupção que remetem ao papel daquele período da namorada, amante do presidente Lula. E veja que agora nós temos um outro
momento em que uma outra mulher, agora a primeira-dama, mas que você sabe que o papel da Janja, para muita gente, as pessoas pensam que o papel começa quando ela visita o presidente Lula ali na prisão de Curitiba e que faz as visitas íntimas e ali eles estabelecem uma relação amorosa e depois ela acaba se transformando na primeira-dama. Mas você sabe que essa semana alguns dos meus seguidores me enviaram, eu queria até que a gente projetasse uma lembrança de que nos idos, quando nós tínhamos ali o Teatro das Tesouras bombando, o PSDB ali fingindo, né, que era oposição ao PT, hoje a gente sabe que são duas faces, um da social-democracia, outro do socialismo sindical. Eles, na verdade, se revezavam ali com o pensamento de esquerda, mas houve ali, já naquela época, veja que o PSDB faz uma solicitação, deixa eu tentar abrir aqui para eu poder ler junto com você. E nessa solicitação eu achei muito interessante, porque é uma solicitação que... Peraí, deixa eu achar aqui. Desculpe, eu me perdi aqui. Mas eu creio que vocês estão mostrando para a audiência e eu posso ler aqui do meu computador. É um requerimento de informação e esse requerimento de informação foi feito pelo PSDB, na época, o deputado Luiz Carlos Rauli. E ele pede, olha só, solicita informações ao ministro das Minas e Energias em 2006. Pitoli, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, 20 anos no passado, olha só, está ali solicitando, por quê? Porque havia uma funcionária, Rosângela Silva, na empresa estatal Itaipu Binacional, e eles queriam saber por que essa funcionária foi nomeada pela atual administração do PT e por quê, com que critérios e qual era a razão. E eu ouso afirmar, Pitoli, que o PSDB já sabia desde aquela época que a Rosângela, hoje a Janja, a atual primeira-dama, ela era uma pessoa que desempenhava algum tipo de papel de importância para o PT. Então você veja que essa militância e talvez o fato dela vigiar com um destacamento precursor, chegando antes para algumas conexões até com Nicolás Maduro, quem sabe até já articulando parte dos recursos do PT que ainda estão no exterior, parte estavam ali no Panamá. Nós sabemos que a Lava Jato nos mostrou que grande parte da propina que era paga pelas empreiteiras, Odebrecht, etc., nos acordos que eram financiados pelo BNDES em obras de mais de 10 países, a parte do PT, da corrupção, da propina, era depositada no exterior e era paga inclusive marqueteiros. A gente sabe dos marqueteiros que confessaram que recebiam no exterior com esse dinheiro. Parte desse dinheiro, Pitoli, ainda se encontra no exterior e precisa ser posicionado em algum local fora, longe dos olhos do governo americano nesse momento em que nós temos essa alternância de poder com Donald Trump. Então, é uma situação que a gente vê, nesse requerimento aí não tem o número, mas eu mandei também um outro que aparece, eu vou até falar o número para que a nossa audiência não pense que é um documento apócrifo, é o requerimento 3596 de 2006, então do PSDB, já solicitando informações sobre o contrato de trabalho da funcionária Janja, Rosângela Silva, à época. Então, é um assunto antigo. Eu posso dizer que eu ouvi a entrevista do Chiquini aqui ainda agora, dizendo ele que, como um advogado criminalista, ele sente o cheiro, né, do que existe ali de um crime, de corrupção, a grande possibilidade que a gente tenha a utilização desse evento na Rússia para fazer como o Nicolás Maduro fez já com bastante antecedência, que ele pré-posicionou todo o dinheiro da corrupção e desse grupo que está na Venezuela via Turquia e para a Rússia. Já mandou muita quantidade de ouro, ele já tem inclusive bens dos seus filhos, imóveis, etc., tudo posicionado tanto na Turquia quanto na Rússia. Você sabe que o próprio ditador Bashar al-Assad da Síria foi para a Rússia e está lá recebido, né, asilado ali, e tudo indica que há um movimento de grande parte dessas ditaduras de aproximação com a Rússia agora, sob o patrocínio da China. Gente, o negócio tá ficando feio, vai ter muita coisa que vai ser descoberto. E vocês acharam também, vocês ficaram questionando sobre isso? Eu, particularmente, fiquei com a pulga atrás da orelha. E vocês sabem desse embate que está acontecendo na Câmara dos Deputados entre o Judiciário e também o Congresso? Sebastião Coelho se manifestou sobre isso, invocou o artigo
Só assistam, gente, para vocês entenderem a que pé está isso. E eu posso garantir para vocês, é muito pior do que a gente imaginava. Olá, pessoal, paz a todos. Olha, essa guerra do Supremo Tribunal Federal com a maioria da população brasileira precisa acabar. Essa guerra que está sendo iniciada entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados precisa acabar. O nosso país precisa de paz. E qual a solução? A solução é a revogação dos artigos 359, letra L, e 359, letra M do Código Penal. Esses artigos tratam da abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição de governo legitimamente eleito. Existem alguns projetos em tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, para fazer adaptações desses dois artigos. Não resolvem. A solução é a revogação pura e simples desses dois artigos. Com essa revogação, todos os processos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal acabam imediatamente. Traz paz para a população, pacifica as relações entre os poderes e retira o Supremo Tribunal Federal dessa enrascada que ele está. Na sequência, apresenta-se um projeto de lei para tratar especificamente da defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, esta é a solução imediata para o nosso país. Revogação dos artigos 359, letra L, e 359, letra M do Código Penal. Isso será feito, os senhores sabem disso, rapidamente. Havendo acordo, isso resolve imediatamente. Nós precisamos entrar em um momento de paz em nosso país. A situação que estamos vivendo poderá nos levar a caminhos completamente desconhecidos. Fica essa contribuição e eu espero que ela seja acatada ou outras possam ser apresentadas nesse sentido. Se ficarmos discutindo adaptações, não vamos sair dessa situação atual. É uma pequena contribuição que eu quero deixar aqui para o meu país. Sebastião Coelho sempre preciso e brilhante em suas análises. Ele que vem lutando com unhas e dentes para a anistia vir acontecer no nosso país. Todos nós temos que saber que a principal pauta da direita nesse momento é a anistia. Mas a verdade é uma só. Eles estão com medo de 2026, porque eles sabem que se Bolsonaro voltar, e ele vai voltar com tudo como Trump, e a metade do Senado e da Câmara estiver nas mãos de Bolsonaro, gente, vai cair tanta gente, vai ser igual efeito dominó. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E agora, gente, olhem que triste notícia, um grande nome acabou de falecer hoje por motivos de infarto. Olhem isso. Morre famoso humorista do De Noite. O humorista conhecido como Madruguinha do Brasil, personagem querido do público do SBT, faleceu aos 62 anos após sofrer um infarto. A informação foi confirmada por administradores de seu perfil no Instagram, onde ele acumulava mais de 25 mil seguidores. Natural de Campo Limpo Paulista, ele teve passagem marcante pela emissora e conquistou uma base fiel de admiradores ao longo dos anos. Aqui, chateado hoje aqui, nos divertimos muito junto. Obrigado pelos bons momentos. Vai com Deus, Madruguinha. Expressou sua tristeza nas redes sociais. Era esse Madruguinha. O SBT divulgou uma nota oficial lamentando o falecimento do artista e informou que na próxima segunda-feira, dia 12, uma homenagem especial será prestada a ele durante o De Noite. A emissora destacou a importância do humorista tanto para o público quanto para a equipe do programa e toda a casa. Que triste, né, gente? Bom, a minha solidariedade à família.
Lula passou de todos os limites, perdeu o senso do ridículo e foi se encontrar com ninguém mais e ninguém menos que Putin, Maduro. Como vocês puderam ver ali, o general Hamilton Mourão, emocionado com esta humilhação que Lula está fazendo todos nós passar, principalmente as Forças Armadas. Quanta diferença, quanta saudade de Bolsonaro. Não sei vocês, gente, mas eu morro de saudade do nosso presidente. E agora, olhem essa notícia. Lula defende participação na festa de Putin e vê críticas como piquenês. E olha, gente, que até a Globo detonou com Lula. Quando até a Globo está detonando é porque a coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. A verdade é que Lula está fazendo a gente passar uma vergonha internacional. Ele sempre leva o Brasil para os lugares mais baixos e desta vez, gente, ele colocou a gente numa situação e ainda disse que é pequenez. As críticas, é isso mesmo? Em Moscou, o presidente diz que o Brasil continua em busca da paz, tá, gente? Na Ucrânia, em Kiev, Macron, Merkel, Tusk e Starmer pressionam por trégua de 30 dias. O presidente Lula da Silva defendeu na manhã deste sábado, em Moscou, sua presença na festa montada por Vladimir Putin para celebrar os 80 anos do fim da Guerra Mundial. Na verdade, lá na Praça Vermelha, praça de esquerda mesmo, de comunista, de sujeira, viu, gente? Para ver fogos que eles estão acabando com a Ucrânia. E Lula estava lá prestigiando. O problema disso tudo é que Lula é o presidente do Brasil e acaba representando nós, o povo brasileiro. Mas Lula não me representa. E se Lula também não te representa, deixe aqui nos comentários. E vamos entender de fato o que está acontecendo para as maiores emissoras que passaram pano para Lula estar tão revoltada com isso. Também não é para menos, né? O presidente Lula defendeu na manhã deste sábado, em Moscou, sua presença na festa montada por Vladimir Putin para celebrar 80 anos do fim da Guerra Mundial. O líder russo transformou o evento em uma demonstração de força, com inegável formato de propaganda para justificar a invasão da Ucrânia. Sim, é isso mesmo. Segundo Lula, as críticas da comunidade internacional, sobretudo na Europa, são uma demonstração de pequenez. Aspas, a Europa deveria estar festejando no dia de ontem, porque quem estava em guerra era a Europa, a França deveria estar festejando, a Alemanha deveria estar festejando no dia de ontem, porque graças ao que aconteceu em 1945, o nazismo, que tomava conta da Alemanha, foi derrotada, fecham aspas. Olha essa foto, sorrindo para Vladimir Putin. É isso mesmo, é assim que Lula nos representa. E para um país que perdeu os 26 milhões de jovens na guerra, afirmou o presidente, não cabia criticar a Rússia por fazer comemoração que foi feita. Eu não vejo o porquê. Ele não vê o porquê. É lógico que ele não vai ver o porquê, gente. Gente, Lula não quis admitir o governo brasileiro que o PCC e o CVV é dado como grupo terrorista. Sim, ele não quis. Agora vocês sabem o porquê? É simples e eu explico. Porque se Lula admitir que essas organizações criminosas podem ser consideradas como grupos terroristas, ele dá autonomia aos Estados Unidos, é lógico, sem passar pela soberania do Brasil, a investigar esses grupos. E com certeza tem muito peixe grande em desespero, porque o que vai ser descoberto vai levar muita gente pro chilindró. E é por isso. Mas realmente, né, gente, é ou não é uma vergonha isso que Lula está fazendo com o povo brasileiro? Quanta saudade do nosso presidente Bolsonaro. Mas vamos ter fé em Deus que Bolsonaro vai voltar, vai ser o nosso presidente em 2026. E se você, assim como eu, acredita nisso e tem fé em Deus, deixa aqui nos comentários hashtag Bolsonaro 2026, porque a direita está mais forte do que nunca. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um final de semana abençoado a cada um de vocês e repleto do amor de Deus. Pedindo para você deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo. Fala, meus queridos, isso é uma bomba que ninguém está falando. Algo muito estranho aconteceu na Rússia. O Lula estava em uma reunião junto com Vladimir Putin, tudo sendo transmitido normalmente pela televisão. Até que, do nada, o sinal caiu.
no exato momento em que Lula começou a tocar em um assunto muito sensível, um assunto muito questionável, assunto que deveria ter se mantido em segredo, o Putin simplesmente mandou cortar a transmissão. O que foi dito ali? Você prestou atenção no que foi falado? Não era para ter vazado. E se isso se confirmar, pode colocar o Brasil num dos maiores impasses diplomáticos em décadas. Prepare-se, porque esse vídeo pode sumir a qualquer momento. Você sabe que o sistema não quer que esse vídeo seja mostrado, de repente nem o Putin quer que esse vídeo seja mostrado. Então isso aqui é uma bomba. Ninguém está falando sobre isso, mas no momento em que ele toca, numa questão sensível, a rede de transmissão cai. Por que ele estava sendo transmitido pela televisão? A televisão simplesmente caiu? O sinal da televisão caiu? Um erro gigante. Mas, claro, o Lula, pensando que cachaça é vodka, deve estar bebão, falando besteira, e a gente pode se preocupar. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa mostrar essa bomba. Eu vou direto para o assunto. Esse aqui é a bomba. Depois eu vou botar o vídeo todo para você ver o contexto, tá? Preste atenção no momento exato que o Lula solta a bomba e aí a transmissão cai. Olha só. Eu gostaria de que alguns ministros meus falassem o que eles já conversaram aqui. Sobretudo o ministro de Minas e Energia, que nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Opa, fecharam o sinal? Ai, fecharam o sinal. Bem na hora que a gente queria ouvir, Basília Rodrigues e Isabel Mega. Por isso que, quando veio esse sinal... Fecharam o sinal. Bem na hora que a gente queria ouvir. Vocês sabem que o Brasil, a Rússia, ela está sob sanções. Eu estava lendo aqui no chat GDP, olha isso aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se eu conseguir mostrar isso aqui. Olha só isso aqui. Aqui eu fiz a pergunta. O Brasil pode sofrer problemas por o Lula estar negociando de certa forma com a Rússia? Eu vou botar o vídeo todo, mas entenda o contexto. Olha só o que diz aqui, no caso, o chat GDP. Olha aqui, ó. Sim, o Brasil pode enfrentar problemas diplomáticos, econômicos e políticos se Lula estiver, de fato, negociando com Vladimir Putin questões sensíveis como energia ou armamento nuclear. Pessoal, pequenas usinas nucleares são energia ou armamentos nuclear. Especialmente em um momento em que a Rússia está sob sanções internacionais pesadas por causa da guerra da Ucrânia. Por que isso pode ser problemático? Risco de sanções indiretas ao Brasil. Se o Brasil for visto como colaborando com projetos militares, nucleares ou estratégicos russos, ou seja, usinas nucleares, pequenas usinas nucleares, são estratégicos russos. E também energia. Países como Estados Unidos, Reino Unido e membros da União Europeia podem adotar medidas econômicas ou restrições comerciais. Isolamento diplomático. O Brasil pode perder credibilidade ou neutralidade em fóruns multilaterais como ONU e o G20. Poderia prejudicar acordos comerciais com o Ocidente, como os tratados do Mercosul, União Europeia ou acordos bilaterais com os Estados Unidos. Ameaça à reputação internacional. Ser associado a um país acusado de crimes de guerra e violações de direitos humanos, como a Rússia de Putin, pode afetar investimentos estrangeiros e parcerias estratégicas. Problemas internos. Qualquer aproximação excessiva com regimes autoritários pode gerar forte reação da oposição, da imprensa e até organizações internacionais de direitos humanos. Resumo: se Lula estiver
tratando com Putin assuntos nucleares, especialmente militares, isso pode sim prejudicar o Brasil, tanto na economia quanto na diplomacia. A política externa brasileira costuma buscar equilíbrio, mas esse tipo de aproximação pode quebrar essa tradição. Meu amigo, isso aqui é muito forte, e depois não vão poder dizer que é por causa do Bolsonaro que o Brasil está sofrendo sanções. Porque olha só toda essa reunião. Vou botar só um pedaço para você botar todo o contexto. Um vídeo onde o Lula ele ataca o presidente Donald Trump, ou seja, é óbvio que o presidente Donald Trump já deve ter tido acesso a esse vídeo, e ele fala em acordos bilaterais com a Rússia, é algo que ali você só tem países ditadores, você só tem países do eixo do mal, e o Brasil supostamente uma democracia que eu e você sabemos que não é. Na minha visão, a ida do Lula para a Rússia é para definir de uma vez por todas para o mundo e mostrar que nós, entre aspas, não somos uma democracia. Nós pertencemos ao eixo do mal, eu não me importo o que vocês poderão fazer, eu vou negociar com Putin, porque o Putin é meu amigo, nós iremos negociar. Não importa se há sanções, não importa. Vou falar até sobre usinas nucleares. Vou falar sobre tudo. Mas na hora que ele toca na usina nuclear, o sinal da TV cai. Não me diga que isso foi uma coincidência. Ah, Fábio, acabou a fita. Não. O Lula iria falar o que ele não pode falar no momento que Vladimir Putin viu que o Lula estava entrando e iria falar besteira, talvez acordos que eles já estão fazendo por debaixo do pano, ele iria dizer a público, então o Putin fez um sinal para desligar a transmissão, e a transmissão caiu. Essa é a realidade. A mídia não vai te dizer isso. A mídia, ninguém está falando sobre isso. Isso aqui deve ter sido a coisa mais bombástica que nós vimos. Vamos lá, vou botar o vídeo todo, preste atenção. De comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia... Pessoal, aqui ele está criticando o Trump. Ele fala esse negócio de taxação no mundo todo, de taxas, ele está criticando o Trump, tá? Presta atenção. Do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, do respeito à soberania dos países que nós temos que ter. Esta minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. Parceria estratégica. Acabei de ler para você que isso é perigoso. Eu quero trazer com mais força a nossa parceria estratégica. Lembrando a vocês que isso foi feito no dia de uma celebração da invasão da Rússia à Ucrânia. Vamos lá. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais... Interesses culturais, interesses políticos. O Lula sempre quis estabelecer um comunismo soviético no Brasil. Sempre falou sobre isso. Interesse científico e tecnológico com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Somos duas grandes nações, em continentes opostos, fazemos parte do sul global e nós temos a chance de, nesse momento histórico, a gente poder fazer com que a nossa relação comercial ela possa crescer muito. Nós temos um fluxo comercial de aproximadamente 12 bilhões e meio de dólares. É um fluxo comercial bastante deficitário para o Brasil, mas nós entendemos que o potencial de crescimento dessa relação é muito grande. E é por isso que nós estamos aqui. Nós temos interesse em discutir a área da defesa, a área espacial, a área científico-tecnológica. A área da defesa, militares. A área espacial,
Militares. Estamos falando do Lula entrando em uma área perigosíssima ao Brasil. E agora vem a bomba. A área da educação e a área, sobretudo, da questão energética. Eu trouxe comigo o ministro de Minas e Energia, que já conversou com ministros russos. Eu trouxe comigo a ministra da Ciência e Tecnologia, que também tem memorando de acordos aqui, sabe, hoje. Mas junto comigo veio o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que está aqui à minha direita. O frouxo. Vem aqui o vice-presidente da Câmara, que está representando a Câmara dos Deputados. O seu velho amigo Celso Amorim, que hoje não é mais ministro, mas é meu assessor direto de política externa. Os nossos embaixadores, o diretor-geral da Polícia Federal, que veio comigo nessa viagem. Quem mais? O nosso embaixador. Para que o diretor-geral da Polícia Federal está fazendo ali? E também eu trouxe um grande empresário aqui, que me encontrou em Brasília e falou para mim: presidente, se o senhor vai para a Rússia, eu gostaria de ir, porque eu sou o maior exportador de carne para a Rússia. Nem é lobista, né? Nem é lobista. Então, eu pedi para o nosso querido companheiro Fernando Queiroz vir aqui, assim ele tem o prazer de conhecer o presidente Putin, conhecer os ministros que compõem o seu governo. Pessoal, isso aqui estava ao vivo, tá? Ao vivo, transmissão pela TV, ao vivo. Olha o momento da bomba, olha agora. Para que a gente tenha uma certa rapidez nessa nossa conversa, eu gostaria de que alguns ministros meus falassem o que eles já conversaram aqui. Sobretudo o ministro de Minas e Energia, que nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Caiu. Opa, fecharam o sinal? Olha. Ai, fecharam o sinal. Olha. Bem na hora que a gente queria ouvir, Basília Rodrigues. Olha só, até o pessoal da CNN, eles se tocaram. Fecharam o sinal? Bem na hora que... Porque até então ele só falou babaquice, só falou asneira. É como um bêbado que tinha enchido a cara de vodka e só estava falando boçalidade. É como se o Putin estivesse interessado em saber qual é toda a comitiva que ele levou. Levei o cachorro, o papagaio, levei a Janja com 200 malas, levei isso, levei aquilo. O Putin tá ali, meu Deus do céu, dá para você falar o que você está fazendo aqui? Eu não preciso conhecer 200 pessoas que você trouxe. Vamos direto ao assunto. Aí ele fala de questões estratégicas, fala de questões militares, e aí ele vai para usinas nucleares. Meu amigo, isso pode ser uma bomba. E aquela coisa que nós falávamos ontem. Será que isso é proposital? Não é um erro. Mas o Lula está fazendo isso porque ele já chutou o balde. Ele já sabe que não tem mais como vencer as eleições. Então ele vai se perpetuar no poder. Ele vai fazer com que o Brasil, sim, seja grande parte do eixo do mal. Ou seja, Brasil virou um país totalitário. Vão mandar agora fazer como a Venezuela, onde o Congresso está fechado. Quem manda é o presidente, o STF, e fecha o Congresso. Agora quem manda é ele. Então vai se aliar ao Putin. Então se vier represárias, ele usa aquilo como justificativas represárias para que ele faça o que ele sempre quis fazer, que é levar o Brasil para o eixo do mal, dizer que agora nós pertencemos à China, os nossos aliados são China e Rússia. É isso que está acontecendo? Porque nesse momento eu tenho certeza que o mundo está olhando para o Brasil e começa a analisar o que pode fazer, o que o Brasil está fazendo. Claro que nesse momento os Estados Unidos está brigando com a China, mas os Estados Unidos está observando, né, o que o Brasil vai fazer se a gente botar sanções ao Alexandre de Moraes e sanções. Qual será o próximo passo do Brasil? Então isso aqui é muito perigoso. Compartilhem com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vá no comentário, diz para mim o que você acha.
que pode acontecer, tá? Então Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. O caixão está fechado. Eles precisam agora negociar ou confrontar o STF. Como? Pauta anistia. Concordo com o Serrão, pauta anistia. Vamos ver. Mas e se eles julgarem constitucional? Pauta o impeachment de ministro. E aí? Até onde vai? Até onde vai o desrespeito do STF com o parlamento? Até onde vai a força do parlamento para confrontar-se com o STF? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes dá tapa na cara da democracia e pode abrir caminho para a urgência da anistia. É isso mesmo. Alexandre de Moraes votou para derrubar parcialmente a decisão da Câmara que sustou a tramitação da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. O julgamento do STF para referendar ou não a decisão dos deputados começou na manhã desta sexta-feira. Pela manifestação de Moraes, seriam suspensos os processos apenas em relação aos crimes após a sua diplomação, em dezembro de 2022, mas especificamente deteriorização de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. A resposta do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, veio de maneira fulminante. Abre aspas. O voto de Alexandre de Moraes é um tapa na cara da democracia. 315 deputados eleitos pelo povo votaram pelo trancamento da ação penal. O STF simplesmente ignora. Quando um ministro humilha a Câmara, ele não ataca só o parlamento, ele afronta o povo brasileiro. Com a palavra do presidente Hugo Mota. Precisamos recorrer e pedir que minimamente a decisão da Câmara seja votada em sessão presencial e pelo pleno do STF. A urgência da anistia precisa ser votada. Fecha aspas. Sobre isso, o jurista André Marcília comenta e dá a sugestão para combater o STF. Então, eu vou só apenas aqui trazer algumas, dar algumas pitadas um pouco mais jurídicas a respeito disso. Mas eu concordo com todo o caminho, tanto o caminho da decisão, das implicações dela, quanto os caminhos que agora restam ao parlamento. O que houve foi que o ministro Moraes, ele votou para reconhecer parcialmente a possibilidade de suspensão da decisão contra o Ramagem. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que os crimes de dano estão suspensos. Dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado, esses ficam suspensos. Todos os demais, que são golpe de Estado, abolição violenta do Estado, organização criminosa armada, e aí vai aquela toda a boiada de crimes graves, esses o ministro Moraes entende que deveriam seguir. E por que ele entende que deveriam seguir? Porque o artigo 53, parágrafos 3º e 4º da Constituição diz que o Congresso pode suspender crimes acontecidos após a diplomação. Ramagem foi diplomado em 2022, final de 2022, não é isso? E esse é o ponto. A gente tem que entender que crime, e é isso que o Moraes não entendeu, é isso que o Zanin não entende, quer dizer, não sei se não entendem ou se eles se fazem de desentendidos, porque ali a gente fica num terreno um pouco nebuloso mesmo de até onde vai o desconhecimento jurídico e até onde vai o conhecimento político, para ser brando e não ofender ninguém. O que a gente, portanto, precisa dizer é que do ponto de vista legal, na nossa legislação, é bem claro o seguinte: você cogita, você prepara um crime, você idealiza um crime, isso não é punível. Então eu estou aqui imaginando que eu vou cometer um golpe, acho que eu vou cometer um golpe, estou preparando aqui um golpe para ser cometido, estou escrevendo uma minuta, inclusive, do golpe que eu pretendo cometer. Posso ser punido? Não posso ser punido. É uma cogitação. Eu preciso colocar em prática aquilo tudo que eu estou preparando, executar, iniciar, não é terminar de executar, porque aí as pessoas falam assim, mas se você executar um golpe, não tem como punir, porque o golpe vai estar dado. Não precisa ser dado, mas precisa ser iniciado. Então, e não é só golpe, é tudo. Se você passar a sua vida idealizando assaltar o mercado e não assaltar, você não é um criminoso, sinto informar, você é uma pessoa que está perdoada. Se você
for até o supermercado e não entrar, você continua sem poder ser punido. Se você entrar no supermercado e disser isso é um assalto, você pode ser punido. Então precisa iniciar o ato. Onde que se inicia o ato de tentativa de golpe de Estado? No 8 de janeiro de 2023, portanto, depois da diplomação de 22 do Ramagem. O artigo 53 fala, só pode ser suspenso os crimes que existirem depois da diplomação. Diplomação em 22, o crime passa a existir. Ah, mas ele estava preparando, não é crime. Ah, mas ele estava cogitando, não é crime. Passa a ser crime com o início da execução. Se ele foi diplomado em 22 e o início da execução foi em 23, em janeiro, 8 de janeiro de 2023, portanto, tentativa de golpe, abolição violenta de golpe de Estado, está sim abarcada pelo 53, parágrafos 3º e 4º. Poderia sim ser suspensa. E aí é que eu não sei se há uma imensa ignorância constitucional por parte dos ministros do STF ou se os ministros do STF, obviamente, se valeram de uma interpretação ignorante para poder não suspender esse caso. Por quê? Porque se suspendessem contra o Ramagem, óbvio que teriam que suspender contra todos os demais. O Ramagem estava no núcleo 1, o mais importante, a espinha dorsal. E quem que estava do lado ali do Ramagem do núcleo 1? O Bolsonaro. Então, se suspendesse em relação ao Ramagem, teria que suspender em relação ao Bolsonaro. E é isso que o STF jamais, eles poderiam interpretar do jeito mais maluco que fosse, e não estão muito longe disso, fazem isso todo dia, mas eles não iriam deixar esse caso ser paralisado em relação ao Bolsonaro. A mira aqui não é o Ramagem, eles não estão nem aí para o Ramagem, a mira aqui é o Bolsonaro. Então, com essa decisão, o ministro Moraes suspendeu apenas dano e o resto segue sendo o julgamento normal em relação ao Ramagem, porque eles sabem que não daria para excluir, é isso que o STF entendeu, e entendeu bem, não tem como excluir o Ramagem, vamos fazer o Ramagem não ser julgado por golpe, aí exclui o Ramagem e julga o Bolsonaro. Como é que você julga o Bolsonaro se o Ramagem e o Bolsonaro estavam no mesmo núcleo e um complementando a conduta do outro de mandante de um golpe? Imagina, não tem como você julgar um golpe sem julgar os mandantes, não tem como você julgar o mandante sem julgar outro, é óbvio isso. E eles sabiam muito bem que se suspendessem isso em relação à Ramagem, teriam que também suspender em relação ao Bolsonaro. A decisão do Moraes fala que o artigo 53 entende que essa decisão do parlamento, da Câmara, não atingiria os demais réus. E aí eu concordo com a decisão. É de fato isso. A imunidade parlamentar é do parlamentar. Ela protege o mandato. Não dá para proteger todo mundo. Isso não pode acontecer. Mas, repito, se protegesse o Ramagem, todos os demais seriam indiretamente atingidos, porque não daria para tirar o Ramagem e julgar os demais. É isso que aconteceu. Foi um julgamento com um triplo salto carpado, aquele negócio do malabarismo jurídico da parte do Moraes, para poder continuar a sua empreitada para julgar Bolsonaro, que é isso que eles querem de verdade. O que acontece agora? Bom, temos que aguardar os demais ministros votarem. Tem alguma expectativa, Marcília, dos ministros abrirem alguma divergência? Zero. Menos 13 expectativa. Por quê? Primeiro, porque os ministros, eles, enfim, estão unidos, a gente está vendo. E segundo, porque se alguém ali tivesse alguma intenção de criar alguma divergência, teria pedido destaque. Esse julgamento está sendo feito no plenário virtual. Bastava um ministro falar, eu quero que isso vá para o plenário físico, porque eu pretendo debater, eu não quero que fique no virtual, onde não tem debate. Se ele quisesse divergência, ele faria isso, pediria o destaque. Ninguém pediu. Vai ser julgado no virtual, que é uma vergonha, um caso desse tamanho ser julgado no plenário virtual. Invalidarem uma decisão da Câmara, colocarem no chão uma decisão do Legislativo no virtual. Mas assim será feito, sem nenhum destaque ao pedido de ministros da primeira turma para ser levado para o plenário físico. Então, se não pediram para levar para o físico, muito difícil que alguém divirja. E, com isso, e também porque, como disse o Serrão, o ofício do Zanin, que certamente não é um ofício que ele fez sozinho, ia no sentido do voto do Moraes. E provavelmente quem fez o ofício do Zanin foi o Moraes. E todos ali estão, portanto, costurados com a mesma intenção. O que resta ao parlamento agora? Resta ao parlamento fazer política. Dentro do ambiente jurídico, o caixão está fechado. Eles precisam agora negociar
ou confrontar o STF. Como? Pauta anistia. Concordo com o Serrão, pauta anistia. Vamos ver. Ah, mas e se eles julgarem inconstitucional? Pauta o impeachment de ministro. E aí? Até onde vai? Até onde vai o desrespeito do STF com o parlamento? Até onde vai a força do parlamento para confrontar-se com o STF? Aí é isso que a gente vai ter que agora assistir. Essas são as cenas dos próximos capítulos. Veremos o que virá. Juridicamente, com a decisão do STF, não tem muito o que fazer. A decisão do Congresso fica caída. Se você for ver, na linha do tempo, o desgaste que o Alexandre de Moraes está sofrendo e o incômodo que ele está causando nos outros poderes, a invasão de competência que a todo momento ele comete, o abuso de poder, o abuso de autoridade, isso está movendo a um desgaste, onde cada vez mais e mais autoridades estão agindo em contrariedade aos desmandos do Alexandre de Moraes. Ainda não existe a atmosfera perfeita, democrática, de harmonia entre os poderes, para o Congresso Nacional ser 100% independente e votar, ainda que em contrariedade ao STF, matérias como a anistia. Mas a gente está caminhando para esse momento. O preço Alexandre de Moraes está ficando muito alto para ser sustentado por todos aqueles agentes do establishment que ficam nos bastidores dando sustentação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já não está mais confortável, ele tem que fazer jantar, ele tem que puxar as autoridades de Brasília para vir conversar com ele, para ter certeza que está tudo nos conformes, que não há risco para ele. Só que, no entanto, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E Deus quiser, a gente vai aumentar em breve ainda mais esse custo Alexandre de Moraes de carregar nas costas, sustentar toda essa arbitrariedade. Um outro fato relevante que a gente tem que comentar é por que é tão importante essa suspensão do processo contra o Ramagem e por que ela deveria criar uma jurisprudência para atingir o Bolsonaro. Mas eu não sou tão esperançoso disso porque a gente sabe que o nosso STF já não age mais baseado nas leis, mas age por motivação política. E a intenção deles é condenar a qualquer custo o Jair Bolsonaro, e é por isso que já condenou mais de 400 pessoas pelo 8 de janeiro, apenas de cadeia de até 17 anos. Esse pessoal do 8 de janeiro é só o pano de fundo para que eles consigam chegar no Jair Bolsonaro. E prendendo o Jair Bolsonaro, eles acreditam que vão acabar com a direita no Brasil, e somente uma direita permitida vai conseguir se candidatar em 2026. Esse é o sonho do Alexandre de Moraes, apoiado por Lula e o pessoal do PT, que a todo momento fica fazendo consultas, né, como eu falei aqui agora, ao Zanin, né, pedem para apreender meu passaporte, é tudo para matar a oposição, e a gente tem um sistema muito semelhante ao da Venezuela. Então nós estamos oferecendo resistência a isso tudo. Mas em aspectos técnicos, né, um dos argumentos que a Suprema Corte utiliza para julgar todas essas pessoas que não têm foro, que originalmente não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, eles falam que no meio desse golpe todo está um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem. Como os deputados federais, estes sim, originalmente são julgados pelo STF, eles falam, olha, está tudo conectado, uma grande associação criminosa para dar o golpe de Estado, então, como tem um deputado aqui para julgar, é competência do STF, todo o resto, Jair Bolsonaro, o pessoal do 8 de janeiro, etc., todo o resto vem junto para também ser julgado no STF. Bem, esse é um dos principais argumentos que os ministros da Suprema Corte, né, falam, né, a narrativa que eles criam para justificar eles estarem fazendo esse julgamento, que em qualquer democracia do mundo jamais estaria começando no STF. Né? Vídeo o próprio Trump aqui nos Estados Unidos, que tinham vários processos, mas todos eles na primeira corte, onde teria o direito ao duplo grau de jurisdição, a apelação, aí para a segunda e assim por diante, né? Numa escala normal de um sistema judiciário de um país democrático. O Brasil já não é mais uma democracia, já não dá mais para falar isso. Então, a ideia é o seguinte, já que o Alexandre Ramagem é deputado federal e ele puxou todas as conexões das pessoas para serem julgadas no STF, se a ação for trancada contra o Alexandre Ramagem, automaticamente todas essas pessoas não fará mais sentido elas serem julgadas pelo STF e a Suprema Corte deverá enviar os seus processos para a primeira instância. Assim deveria ser. No entanto, o Brasil já não é mais uma normalidade democrática, né? Como eu falei. E para piorar, o STF a todo momento ele muda a sua jurisdição, ele muda o seu entendimento. Então, para justificar que o Ramagem, né, não se daria o ensejo para que, uma vez trancada a ação penal ou suspensa a ação penal contra ele, os demais dessa ação, os demais réus, iriam para a primeira instância, eles argumentam ainda na Suprema Corte que, ainda que o presidente Bolsonaro seja um ex-presidente,
como os fatos pelo qual ele está sendo acusado começaram quando ele ainda era presidente, então ainda é competência do STF julgar o Jair Bolsonaro. Eu estou tentando digerir para vocês, principalmente para quem não é da área jurídica, e é difícil não falar o juridiquês, mas para vocês entenderem como que o STF vai formando a narrativa dele para vender aos juristas e também às demais pessoas da sociedade que eles fazem jus sim, eles são tribunal competente sim para julgar o Jair Bolsonaro. Só que tudo não passa, né, de atropelos, não só da Constituição, mas também da própria jurisprudência, né, jurisprudência que são as sucessivas decisões no mesmo sentido do STF. Eles violam também a sua jurisprudência, mudam a sua jurisprudência para puxar para si a competência de julgar o Jair Bolsonaro, porque eles querem condenar em tempo recorde o Jair Bolsonaro. E eles estão tentando fazer isso da maneira mais rápida possível. Por isso também, que vocês viram, coisa de 2 semanas atrás, uma oficial de justiça enviada pelo Alexandre de Moraes para intimar o Jair Bolsonaro. Eles não podem esperar uma semana para o Bolsonaro ir para casa e daí intimar ele numa condição melhor de saúde. Até porque pode ser que a intenção do Moraes seja de prejudicar a saúde do Bolsonaro e talvez até matá-lo. Né? Por que não? Eu nunca vi isso. Né? Uma pressa tão grande de você mandar um oficial de justiça numa UTI hospitalar para intimar alguém. Ah, Eduardo, mas ele deu uma entrevista, ele participou de uma live. Olha, né? Se você sair de uma cirurgia, a depender da ameaça que eu faça a você, ou que alguém venha fazer contra você, algum familiar seu, você vai correr uma maratona também. Isso não significa dizer que você está bem para correr aquela maratona. Né? O Bolsonaro estava sem poder se alimentar. Ele estava recebendo uma alimentação via tubo nasal, recebendo medicamento na veia, inclusive para dor. E aí esse cara, né, atropela um código civil, manda um oficial lá, e é oficial naquele melhor estilo, né? Eu só estou cumprindo ordens. Me lembra muito os oficiais da SS, do Hitler, né? No tribunal de Nuremberg, depois que acabou a guerra, sendo julgados, eles falando, eu só estava seguindo ordens. Vai vir uma ordem, de repente, para você botar uma pessoa no paredão e dar um tiro nela. E eu só estava seguindo ordens, né? Espero que a gente não precise chegar nesse momento. Mas não se iluda. Tem gente do PT que mandaria até os bolsonaristas para a vala. Vocês sabem do que eu estou falando. Ou o Mauriase, né? Um bom conservador merece um bom paredão com uma boa espingarda e assim por diante. Ou a Benedita da Silva, junto com o Requião, né? Que a revolução deles tem que passar por derramamento de sangue. Mas nada disso é discurso de ódio. Então, retornando para o caso de Jair Bolsonaro, né, ele foi intimado dessa maneira porque o Alexandre de Moraes quer condenar ele antes de 2026. Então eles estão acelerando o máximo possível. Né? Quando você intima uma pessoa, já passa a correr prazo para algumas coisas, defesas. Inclusive defesa, né, que o Jair Bolsonaro teve 15 dias para apresentar, não foi prorrogado o prazo, qualquer processo normal teria sido prorrogado. A gente está falando de um dos casos mais notórios do Brasil da última década, né, talvez até desse século do STF, né, desse início de século que teve em 2001, mas não foi dada a dilação de prazo. E o Alexandre de Moraes, ele ainda não deu acesso total à defesa para fazer a defesa propriamente dita. Ele está dando acesso total agora, depois que os advogados de Bolsonaro já apresentaram a sua defesa. Será que se, porventura, os advogados de Bolsonaro, Braga Neto, Cid, né, qualquer pessoa que esteja como réu nesse processo, será que se ele agora falar, Moraes, agora que você deu acesso completo às provas, veio aqui uma questão incidental sobre essa circunstância que eu gostaria de chamar novas testemunhas. Será que o Moraes vai aceitar essas novas testemunhas? Vai abrir prazo para decorrer, para que sejam ouvidas essas novas testemunhas? Será que ele vai apresentar a minuta de golpe? Porque muito se fala. Você já ouviu? Não, ninguém sabe. Isso é o famoso ninguém sabe, ninguém viu. O Alexandre de Moraes deu uma de João sem braço, uma John sem arms, citou algumas folhas no meio do inquérito, falando que naquelas folhas estariam o golpe. Né? Não, ali está a minuta de golpe. Só que o advogado do Felipe Martins, o Sebastião Coelho, desmentiu o Alexandre de Moraes na frente dele e deixou o Moraes sem resposta. É que, na verdade, não tem minuta nenhuma. Né? Tem um papel que o Cid tirou uma foto, mandou para o outro celular do próprio Cid, e aquela foto foi tirada quando o Cid estava no Rio de Janeiro. Nem Bolsonaro, nem Felipe Martins estavam no Rio de Janeiro. E o conteúdo disso daí também, altamente questionável, ninguém sabe, ninguém viu. São as coisas na nossa democracia. Mas ainda assim, finalizo, dizendo que a Câmara dos Deputados fez um grande trabalho e se botou mais de 300 deputados para votarem pela suspensão do processo dessa ação penal do golpe da Disneylândia contra o Ramagem, pode ter certeza
que a esmagadoríssima maioria desses mesmos 315 deputados votaria a favor da anistia. Espero que o Hugo Mota não se sujeite às ameaças desse gangster chamado Alexandre de Moraes e a gente consiga, sim, colocar adiante um processo natural onde vai ser aprovada a anistia para essas mais de 400 pessoas que já receberam condenação devido ao 8 de janeiro e tantos outros que ainda estão na fila para serem condenados de maneira injusta, sem acesso total às provas, né, nos flagrantes de delito, nota de culpa, garantia de defesa constitucional e etc., feito na base do copia e cola no dia 8 de janeiro. Enfim, as mais bizarras decisões jurídicas que o nosso país viu em sua recente democracia iniciada em 1985. Um abraço a todos vocês, seguimos em contato, seguimos trabalhando. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, você é uma pequena observação. Deputado de esquerda é alvo da operação da PF por desvio de emendas parlamentares. A Polícia Federal deflagrou nessa última semana uma operação para investigar crimes de corrupção ativa e passiva envolvendo recursos de emendas parlamentares do deputado Afonso Mota, do PDT. Os investigadores cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de busca pessoal. A Justiça também determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de 2 investigados, além do bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas. O chefe de gabinete de Mota, Lino Furtado, também está entre os alvos das buscas. Olha só, as ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal foram cumpridas em 5 cidades gaúchas. Entre elas estão Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado, e também lá em Brasília. Segundo os investigadores, os alvos desviaram recursos públicos que iriam para a saúde gaúcha, como no caso de repasses para o Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul. Durante a ação, os investigadores apreenderam cerca de R$140 mil com os alvos da operação, que recebiam propina pelo processo de liberação e recebimento das verbas parlamentares. Procurado, o deputado nega ter envolvimento com desvios de emendas. O deputado Afonso Nery, do PDT, disse após uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, que não tem envolvimento com o escândalo de desvio de emendas parlamentares investigados pela Polícia Federal. O Afonso saiu em defesa também do seu secretário parlamentar, que foi alvo da operação. O parlamentar acabou admitindo que deve exonerar o assessor na próxima semana. Olha só, essas são as últimas informações aqui no nosso canal. Deixa o like, se inscreve, compartilha e até um próximo vídeo. Mi gente, brutal falta de respeto de Vladimir Putin a Nicolás Maduro. No sé si recordáis que esto ya lo hablamos en su momento. La última vez que Vladimir Putin coincidió con Nicolás Maduro iba muy emocionado con Cilia Flores a saludarlo y como que él hizo un poco el gesto de, bueno, luego nos vemos, ¿no? Y creo que ni siquiera le dio la mano, si no recuerdo mal, ¿vale? En esta ocasión, bueno, a Vladimir Putin le está interesando estar con él, lo invitó a Rusia, sigue en Rusia parece ser, según dicen, va a ser complicada la vuelta y parece ser que en vez de, precisamente, ahora él que ha sido invitado para tener una cumbre con él, y no obstante, cuando hicieron la reunión y tal, parece ser que no estuvo ni siquiera sentado, ¿no? Delante, ¿no? Como que lo echaron para atrás, ¿no? Algo así ha comentado Gustavo Rodríguez, así que si os parece, vamos a ver un poco la última hora, a ver qué es lo que nos cuenta, porque la verdad siempre nos trae algún tubazo. Vamos a ello, EBTV Miami. Fueron a Rusia, ella parpadeaba, estaba nerviosa, salivaba, vio Nicolás mientras firmaba, se movía la chaqueta, miraba a Putin pero de reojito, aquello era un que, ay Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y Putin con esa cara de los tengo en mis manos, como que yo soy el dueño de ustedes dos, no de Venezuela, de estos dos seres.
¿qué es lo que está pasando en Rusia? ¿Dónde los metieron? Vergara, que tú sabes algo que yo no... Vergara, yo se lo mandé a Vergara ahorita por el WhatsApp. Ajá. Yo les voy a decir, porque sí hubo un acto. ¿Cuál Sí acto? hubo un, espérese, que en Rusia hubo un acto. Lo que pasa es que en Venezuela no lo quisieron poner. ¡Ah, no! Porque les dio vergüenza. Porque la señora Cilia y el señor Maduro... En el acto, estaban como detrás de la tarima. Ah, estaban de público. O sea, no, bueno, normalmente... Estaban detrás, o sea, que no entiendo. Un sitio donde han sido invitados y que los pongan detrás no lo entiendo, pero bueno. El público en los actos se pone a las personalidades. Realmente no se lo toman en serio. ¿Cómo tomarse en serio a un dictador? Es verdad que al final son el mismo tipo de personas. O sea, si Maduro no ha abierto una guerra contra ningún país, es porque no puede, ¿vale? Si no lo hubiera abierto. O sea, no os quepa la menor duda que no la ha podido abrir. Son 30 y pocos millones de venezolanos, tienen una milicia bastante cortita y no es una gran potencia. Si estuviéramos hablando de que fueran como, yo qué sé, como Brasil o Argentina en cuanto a número de habitantes, estaríamos hablando, y con un dictador como Maduro, estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? Lo que pasa es que no puede. ¿Contra quién va? Bueno, contra Guayana. Contra Guayana sí. Si tiene que abrir una guerra contra Guayana, la va a abrir. Pero bueno, esperemos que no. Cada país tiene su independencia y esperemos que no. La primera fila. No, porque está queriendo hacer lo mismo que Putin con Ucrania, Maduro. Y Guayana lo ve muy chiquitito. Bueno, pues para nosotros, ¿no? Pero le dejaron como por allí. Se supone. Por allá, detrás de la ambulancia, por allá. O sea, donde vendían los tickets para entrar al evento. Cuando él rapidito, porque tengo que contar. ¿Usted se acuerda cuando él hizo la seña que estaban en la cumbre, que él le dijo, por allá? Ajá. Le dijo, para allá, para atrás. Para allá. Ajá. Mire, ni ¿cómo se llama? Xi Jinping, ni Putin, ni Lula, ni ninguno. Esa señal está por allá atrás, donde ahí están las personalidades como que, los más bajos, los que, para atrás, le dijeron, elévate para allá atrás. Pero me parece muy interesante y le voy a decir por qué. A nivel protocolar, siempre una visita diplomática implica no solamente un movimiento de seguridad importante, sino unas posiciones que están previamente establecidas, que corresponden al nivel de autoridad que representa a la persona. Acaban de firmar un acuerdo y lo mandan detrás de la ambulancia. Esto es un mensaje muy claro. Llega el nuevo Hyundai Inster, el suburbano. Bueno, pasamos el anuncio y continuamos con esta última hora. Esa falta de respeto de Putin a Nicolás Maduro, que tampoco me extraña. Ya os digo, al final, él sabe perfectamente cómo es Maduro. Es verdad que al final son personas que bueno, tienen feeling porque son iguales, porque hacen las mismas cosas. Ya os digo, Maduro no puede hacer lo mismo porque al final es que Rusia es una de las mayores potencias del mundo. Escuche esto, la carta de la luna, la carta de la muerte y la carta de la torre. Vergara, esto está fuerte, escuche. Maduro, esto me lo confirmó de una personalidad, una aceituna que está allá. Por un contrato de una aceituna, uno fuerte, que se conectó una... Maduro no quiere regresar. Maduro no quiere regresar y eso es comentado por el aceituna que está allá. Lo otro, que está con él, que escuchó porque está de primera línea. Lo otro, el tema es que si regresa le pueden dar como dice la caída, le pueden darle estocada o lanzarle como dice una nube gris ahí como de repente, una situación y que se lo lleven como dice atrapado, aprensado o que simplemente, bueno, ya tú sabes la carta de la muerte. A ver, evidentemente Maduro tiene miedo cada vez que sale de su zona de confort, en este caso de Venezuela. Todo lo que sea estar viajando por encima de países democráticos corre el riesgo de que si hay alguna falla técnica en el avión, tiene que parar, tiene que repostar. Entiendo que combustible no, porque al final llevará de sobra, pero oye, hay alguna falla que tienen que parar por temporal, por lo que sea. Evidentemente que tendrían un problema bastante grave, porque imaginaros que paran en cualquier país de Europa. Tienen la obligación de saber quiénes son los que están dentro del avión para ver si necesitan algo y dándose cuenta de que dentro estaría del avión Nicolás Maduro, que tiene una orden de aprehensión por Argentina y por Estados Unidos con 25 millones de dólares por su cabeza, evidentemente, como podéis imaginar, no saldría de Europa. El señor está tan nervioso que el regresar le está pidiendo a Putin que cómo puede hacer para mantenerse, porque él no quiere regresar. Entonces vamos a ver un Maduro que puede estar desconcertado y que puede estar saltando o que puede hacer como ciertas escalas o simplemente decir, bueno, anímeme ahí el panorama, vamos a ver cómo está la cosa y cualquier cosa yo me desvío, como pasó cuando le iba a agarrar a la gente de Estados Unidos. Maduro está muy asustado y no quiere regresar y me lo está confirmando, no solo las cartas, sino el aceituna cuando lo comentó con una persona que es pesado, ¿entiendes? Es decir, esto viene de militares sólidos. ¿Qué le parece? Maduro. Tiene miedo que lo agarren en el aire y que se le acabe la gasolina.
¿Te entendió? Ajá. Maduro, tú que nos estás viendo, que te la pasas chismeando porque te llegan los videos. Aprovecha, muchacho. Lo ve. Aprovecha, este es tu momento. Quédese ahí. Aunque aquí está diciendo, mira, aquí está diciendo la gente que Cilia para la cocina y no sé por qué, usted entenderá, dice que a Maduro lo pusieron cerca de los baños. Pero bueno, Sí. a lo mejor había una razón por la cual estaban allá, detrás de la ambulancia. Cuando íbamos a los eventos, porque tú sabes que por allá arriba se ve una gente por allá. Estaba, y quiso aparentar que supuestamente estaba en la fila de los presidentes. No, mijo, usted para atrás se va. Y otro de los tubazos que tengo de ese señor Aceituna, que leyó el librito ese que firmaron, pues resulta que una de las cosas que él le ofrece a Putin, a cambio de la situación de lo de Chevron, es que Rusia tome, como dice, el control, ¿verdad?, para apoderarse de aquellas estaciones de Chevron y sigan, como dice, con la continuidad del tema petrolero. Es decir, que si Chevron pica los cabos, entonces la posición es para Rusia. Por eso es que Maduro le está vendiendo Venezuela, o sea, a Rusia, Venezuela entera. Se le está sirviendo en bandeja de plata. Sí, no lo de Margarita. Y dicho por ese Aceituna que está allá, Vergara. Pero mira, pero es que aquí también nos estaban pasando porque había una cosa con el rollo petrolero, dice ay, no lo encuentro ya. Pero sí sé que expiró la licencia de los contratistas petroleros en Venezuela, aunque según él se dijo, no, aquí estamos normal, esto no ha pasado nada. El cuento es que sí, les llegó la fecha. Y seguirá pasando, porque 3 de espada, la carta del emperador y la carta del rey de copas, cada día más Trump va a venir decidido para coartarlos y para buscar la manera de liquidar todas estas situaciones, negociaciones, transacciones que ellos tengan. Recordemos que Trump en efectivo tiene la posición sólida para poder así mover las fichas, las piezas, y Trump es amigo de Putin. Putin no se va a meter en ese rollo. Además que esas personas que fueron para allá, que son parte de su familia. Sí, bueno, han tenido una conversación de 2 horas telefónica entre Trump y Vladimir Putin. Como sabéis, intento informarme al máximo porque además es un tema que me interesa muchísimo. Evidentemente a nadie se le escapa que algún día pueda haber una tercera guerra mundial y que lo que entendemos como, oye, salir de fiesta, salir a un restaurante, salir al parque con los niños, con las niñas, a pasear, hacer deporte, esto que es una vida normal, ir a tu trabajo, se pueda convertir en un caos. Porque Ucrania estaba como estáis vosotros los que me estáis viendo, con una vida normal. Ucrania hace 5 años era un país normal. Y ahora mismo es un país destruido, destrozado. Sin colegio. La mayoría de las personas o se han mudado a otros países o sus edificios y sus casas han sido destruidas, sus hospitales, sus colegios, sus iglesias. ¿Qué queréis que os diga? Esta es la realidad de Ucrania. Podemos mirar para otro lado, pero tarde o temprano nos puede pasar. Entonces estoy muy pendiente. Parece ser que tuvieron una conversación de 2 horas. Hay un alto al fuego de 30 días para infraestructura, para algún tipo de infraestructura de hospitales y demás, y energética. Es decir, nada de torres de luz para, digamos, no dejar sin luz a los ucranianos. Pero van a seguir bombardeando otras zonas. O sea, con lo cual no es un alto al fuego 100%. Pero bueno, al menos van a ser de forma selectiva. Yo sigo sin verlo. Al final, para mí no es un alto al fuego. Un alto al fuego son 30 días sin nada de nada. En fin, la cosa sigue bastante turbia, ¿eh? Y la gente conocía mucho del anillo de Maduro. Le están echando las goticas, aparte que está recibiendo el remedio, ¿te entendió? Para la cura de la enfermedad de él, le están echando unas goticas adicionales. Bueno, lo de las curas, lo de las gotitas no lo entiendo muy bien, pero bueno. En fin, mi gente, lo vamos a dejar por aquí. No sé qué opináis al respecto, está la cosa bastante complicada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.